Bom, o tema hoje é um tema muito oportuno e é um tema bem reflexivo também. E Deus já tem ministrado ao nosso coração a respeito disso. E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta a partir de Mateus capítulo 23. E nós vamos estar lendo, conversando um pouco a respeito deste tema, não é? Nós vamos estar aqui conversando um pouquinho a respeito daquelas 10 virgens de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. Mas antes disso, eu quero dar assim uma pincelada rápida, espero ser bem rápida mesmo, porque o tema é muito abrangente, mas eu quero dar uma pincelada aqui no contexto, porque Jesus falou a respeito desta parábola. O que Jesus quis nos dizer a respeito desta palavra, desta parábola, o que estava acontecendo ali naquele tempo, não é? Já que Jesus gostava muito de pregar através de parábolas. E as parábolas, elas são narrativas, né? É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou de analogia. Ela transmite valores, transmite verdades, princípios morais, éticos e espirituais, de modo que todos possam entender, até mesmo uma criança. É por isso que a criança gosta de ouvir histórias. E as histórias contêm muitas verdades, lições preciosas que vão sendo escritas no coração daquela criança, e ela então tudo isso que ela vai recebendo na fase da sua infância, vai fazendo parte do que ela é e vai trazendo proveito, vai trazendo coisas boas, vai trazendo edificação, se for uma história bíblica, né? Mas também vai trazendo conceitos morais e éticos para a vida desta criança. E Jesus, como ele foi o maior e é ainda, né? O maior psicólogo e pedagogo de todos os tempos, Jesus sabia muito bem lidar com as pessoas, ele sabia como se relacionar com as pessoas. Bom, no capítulo 23, nós vemos aí que Jesus, ele faz uma censura aos escribas e fariseus. Né? Lá no versículo 1 do capítulo 23, ele diz assim, Jesus falando às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem. Porém, não o imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Jesus aí vai advertindo, né? Uma maneira dele estar exortando os fariseus e os escribas, porque os fariseus ficavam com aquela capa de santo, não é? Mas a Bíblia diz que os seus corações estavam tão podres, tão cheios, né, de sujeira e de morticínio, né, que parecia que eram como sepulcros caiados. Isso não quer dizer que a roupa não importa, porque, na verdade, muitas vezes nós estereotipamos aquilo que está no nosso coração também, o nosso modo de ser, a nossa postura, o nosso jeito de agir, a nossa maneira de andar, o nosso falar, o nosso vocabulário. Tudo isso vai mostrar, à medida que nós vamos convivendo com as pessoas, quem realmente nós somos, não é verdade? É por isso que lá em Minas tem um ditado que fala que para você conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal com ela, não é? Porque a gente vai conhecendo à medida que nós vamos convivendo com elas. Mas aqueles escribas e fariseus, eles então queriam impor o jugo sobre o povo, e eles mesmos não queriam assumir o compromisso de serem exemplos. Então Jesus disse: olha, vocês façam
tudo que eles vos disserem, mas não os imiteis nas suas atitudes. Né? Andando um pouquinho mais para frente, Jesus então vai advertindo, né, neste capítulo 23 todo, Jesus então vai discorrendo a respeito dos guias, da responsabilidade dos líderes com relação a estar guiando o povo, não é? Isso também cabe para nós que somos líderes, e nós não devemos cair nesta, não é? De aquele ditado que diz: o que quereis que os outros vos façam, não façais vós também, mas aliás, faço o que eu mando, mas não faça o que eu faço, não é? Em resumo, é isso que está dizendo aqui do capítulo 23, o versículo 1. Né? O outro ditado a gente vai deixar para depois. Tantos ditados, né, lá em Minas, que diz que já tem um dicionário, né, de vocabulário mineiro, sabia disso? Mas, então, Jesus, então, adverte sobre a responsabilidade de nós que somos líderes também, de estarmos mantendo o nosso testemunho cristão, a nossa vida sendo transparente e sendo um exemplo para aquelas pessoas que estão à nossa volta, a começar por aqueles da nossa família, que são os próximos mais próximos, aquelas pessoas que aguentam as nossas chatices, o nosso mau humor, muitas vezes, não é? E nós precisamos tirar lições preciosas com isto, sabendo que eles também, os nossos filhos, quando pequenos, um dia vão crescer. Né? E às vezes nós vamos olhar para o nosso filho ou para a nossa filha e vamos nos ver refletidos neles. E a gente pode não gostar daquilo que a gente vai ver. E não adianta jogar a culpa na igreja, porque a culpa é nossa. Nós precisamos pensar nisso. No capítulo 24, vou pular um pouquinho aqui, fala sobre o sermão profético de Jesus. E no versículo 1, quando Jesus estava saindo do templo, se retirando do templo, os seus discípulos, então, se aproximaram dele para lhes mostrar, convidou Jesus para conhecer as construções do templo. Mas Jesus disse assim: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu não vou entrar neste pormenor, porque não é o nosso objetivo nesta tarde. Mas Jesus continua, então, o seu ensino lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus se assenta e os seus discípulos, então, vêm em particular falar com ele, né? E questionar a respeito daquilo que Jesus havia dito. Eles ficaram pensando. Então os discípulos perguntam: Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas, lá no versículo 3. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ele vai discorrendo, e ele diz: olha, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, vão ouvir falar de catástrofes, de terremotos, vocês vão ouvir falar de fome, vocês vão ouvir falar de muitas coisas, mas tudo isso é apenas o princípio das dores. Então vocês serão atribulados, vos matarão, serão odiados por todos, de todas as nações por causa do meu nome. E muitos haverão de se escandalizar e vão odiar uns aos outros, vão surgir falsos profetas, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós não devemos nos estranhar, então,
Por que nós, muitas vezes, ou muitos crentes, ficam tão melindrados, choramingando pelos cantos, porque foi perseguido aqui e ali, porque no trabalho as pessoas não te olham com bons olhos, porque as pessoas não querem saber de você, porque as pessoas te maltratam, sendo que tudo isto já estava previsto. E é uma honra, ou deveria ser uma honra para o crente fiel, para o filho de Deus, para o servo do Deus Altíssimo, deveria ser uma honra ser perseguido por causa do seu nome, como nós vemos em dezenas de países, de lugares ao redor do mundo, em que os nossos irmãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos todos os dias, por causa do nome de Jesus. A perseguição tem se multiplicado no mundo. Eu quero abrir um parêntese aqui rapidinho, né? Tem se multiplicado. Em cada 7 cristãos no mundo, 1 é perseguido. Neste tempo de pandemia, a perseguição se multiplicou em muito. E em países que não estavam na lista de classificação do nível de perseguição, hoje já está incluído entre os 50 países onde o grau de perseguição é maior. E nós precisamos, meus irmãos, fazer o que a Bíblia diz, orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Se nós não exercitarmos o poder da oração, o clamor que os nossos irmãos estão contando conosco, mas eu não sinto nada, eu não estou lá, eu não sei o que está acontecendo, mas nós podemos insistir, clamar ao Senhor, até que a dor vai entrando, nós vamos sentindo a dor profunda do nosso irmão. Quando nós lemos, quando nós falamos, quando nós pesquisamos, nós vamos vendo isso, e nós vamos então tendo poder para interceder pelos nossos irmãos que estão em muitos lugares. Mas a tribulação, é certo que ela virá de muitas maneiras para o povo de Deus, e Jesus vai nos advertindo sobre isso. E ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, que virá com poder e glória. Logo em seguida, aquele tempo, aqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, versículo 29, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus, então, ele faz uma advertência com 4 parábolas neste texto do capítulo 24 e do capítulo 25. Eu só vou citar, não vou comentar. A parábola da figueira nos adverte a ser vigilantes. A parábola do bom e do mau servo nos adverte a sermos diligentes e sermos mordomos fiéis ao que o Senhor nos confiou. A parábola das 10 virgens, que nos adverte a estarmos preparados como noiva de Cristo para o grande e maravilhoso dia. E a parábola dos talentos, que nos chama a atenção, nos adverte a fidelidade e persistência em exercitar e multiplicar os nossos dons e talentos. Você depois pode ler com mais detalhes sobre isso. Esta parábola das 10 virgens, entrando já no texto propriamente dito, que meu tempo está correndo, Suelen está ali me ajudando, cronometrando para mim. Esta é um tema claramente escatológico, estar preparado para o dia do juízo final, preparar-se para encontrar com o noivo. O modo como nós esperamos alguma coisa, o modo como nós esperamos e o quanto desejamos que isto aconteça, guardem bem o que eu estou dizendo, o modo como esperamos e o quanto desejamos que isto aconteça, determinará o grau do nosso comprometimento.
Isto quer dizer que nós faremos de tudo para darmos o nosso melhor. Nós nos entregaremos, nós lutaremos para que nós possamos vencer a carne e o espírito prevalecer, para que nós possamos para que nós estejamos nos preparando para o grande e maravilhoso dia em que nós estaremos nos encontrando com o noivo. Essa parábola, ela tem várias interpretações. Os teólogos discutem muito a respeito disto, mas eu não vou também entrar nestes pormenores, né, das interpretações que muitos teólogos fazem a respeito dela. E eu vou ficar, ou eu fiquei, né, senti no espírito de seguir esta linha aqui de análise, de pensamento junto com vocês a respeito do que seria esta parábola das 10 virgens. Champlin, né, no Novo Testamento, versículo por versículo, diz que o autor demonstrou que a parousia, ou segunda vinda de Cristo, apanhará desprevenida a maioria da humanidade. Por outro lado, os discípulos de Jesus deverão estar prontos, não apenas no espírito de vigilância, mas também de serem fiéis e sábios em seu serviço, em favor dos outros. Vamos pensar um pouquinho aí no versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Reino dos céus. Reino dos céus. O que é? Que poderia ser o reino dos céus? Ou, em algumas traduções, diz o reino de Deus. O reino de Deus é um governo, ou é um reino, cujo rei é Deus. O texto já nos diz claramente a respeito disso. Constitui, então, o principal tema da pregação, então, de Jesus, através dessas parábolas. Então, buscai o reino de Deus. Quando nós falamos, ou quando Jesus diz em Mateus 6:23, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, quer dizer que quando nós buscamos o reino de Deus acima de todas as coisas, nós estamos priorizando as coisas de Deus, não as coisas materiais, não o nosso serviço, não, nós estamos priorizando a presença de Deus em nós, dentro de nós. E para que isso aconteça, é preciso que nós nos enchamos primeiramente e exclusivamente, prioritariamente, nós nos enchamos da presença de Deus. Mas para que este reino de Deus venha em nós, é preciso que realmente nós busquemos maneiras, ou busquemos coisas que se relacionem com as coisas, ou com Deus, ou com as coisas que Deus se agrada em nós. Nós precisamos nos ver, entender que nós precisamos de Deus em nós, precisamos da sua graça sendo derramada sobre a nossa vida, porque do contrário, nós não temos como viver esta vida cheia de Deus em nós. E como nós podemos fazer isso? Buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. E muita gente pensa que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é estar ocupado com as coisas dele, é preparar um grande evento de mulheres, é preparar muitas coisas, é estar ocupado com coisas aparentemente boas, como evangelizar, nós devemos evangelizar, como vir à igreja, nós devemos vir à igreja também. Nós devemos também
estar junto com os nossos irmãos no ministério de oração, devemos estar junto com os nossos irmãos nas atividades da igreja, nos encontros, enfim, nós devemos estar ocupados com as coisas de Deus, fazendo aquele bolo gostoso, aquele almoço na igreja. Tudo isto é maravilhoso. Mas isso são coisas passageiras, que não vão acrescentar no nosso interior a presença de Deus. O que vai fazer a diferença é como nós estamos esperando o noivo, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu costumo dizer que a revolução no nosso interior acontece, e vocês já ouviram, talvez outras pessoas falando sobre isso, mas acontece na nossa intimidade com Deus, sozinhos dentro do nosso quarto. Meu Deus, falta só 10 minutos. Vou até tomar uma aguinha, eu vi uma água aqui. E eu nem comecei, irmã Regina. Acontece lá dentro do meu quarto, lá na minha intimidade com Deus. Quando eu estou falando com Deus, eu estou mostrando para Deus quem eu realmente sou. Que eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa indisciplinada, eu sou uma pessoa que se atrasa, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa que às vezes eu me esqueço das coisas. Eu sou uma pessoa pecadora, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estão da glória de Deus. E nós não temos, às vezes, noção do que o ser humano é capaz. O ser humano é uma criatura má. Não é porque eu estou aqui com cara de anjinho, você com cara de anjinho, nós não sabemos do que nós somos capazes longe de Deus. Mas lá no nosso quarto nós nos mostramos para Deus, aquele pecado que a gente está tentando vencer, que nós todos os dias vamos com a nossa cara de pau e pedimos perdão para Deus dos nossos pecados e fala: Senhor, eu falhei de novo. Senhor, eu perdi a paciência hoje, Senhor, com o meu filho. Senhor, eu falei uma palavra que não te agradou, Senhor. Senhor, eu não dei o testemunho que eu deveria ter dado lá com aquelas pessoas, lá no meio aonde eu estava, Senhor. Senhor, eu tive vergonha do teu nome, Senhor, então eu não contei para ninguém que eu era crente, Senhor. Senhor, aquela pessoa que estava pregando lá na praça, eu passei de longe, porque eu fiquei com medo que as pessoas me vissem, meus amigos me vissem ali, e, Senhor, eu tive vergonha de ti, Senhor. É lá dentro do nosso quarto que nós trazemos o reino de Deus para dentro de nós, que nós trazemos a presença de Deus para a nossa vida. É lá que as coisas acontecem. E, meus irmãos, é tempo de nos prepararmos, é tempo de voltarmos às primeiras obras, é tempo de nos voltarmos totalmente para Deus, sem melindrosidade, sem mimimis, sem ai, ai, ai de mim, ai, eu sou uma eterna sofredora. Sem questões, sem achar que precisa mais do que todo mundo. É tempo de nos prepararmos. As 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Neste texto aqui, nós temos aqui um comparativo. 5
prudentes e 5 imprudentes. Isto não quer dizer, irmãos, que a metade da igreja vai subir e a outra metade não. Eu vejo aqui neste texto, pesquisando um pouco e ouvindo alguns teólogos, né, para que eu pudesse ter base para esta palavra nesta tarde, que estas mulheres, elas podem representar duas condições em que os crentes vivem hoje. Duas condições. Uns são imprudentes e outros são prudentes. Uns são imprudentes ou nécios, a Bíblia até chama em algumas traduções de loucos, porque levam uma vida assim, uma vida como se estivesse indo para um programa social. Vai para a igreja como um programa social. Né? As meninas, quem sabe, os meninos vão para a igreja para encontrar as minas, né? As meninas. As mulheres, né, vão para a igreja, talvez, porque estão ansiosas para estrearem o vestido novo que ganharam. É certo que é legal. Eu gosto de oferecer a Deus o primeiro. Quando eu compro uma roupa, eu vou para a igreja. Eu aprendi isso com a minha mãe desde que eu era pequena, né? Mas não para esnobarmos, né, gente? Né, mulheres? Mas para irmos para celebrar a Deus, para agradecer a Deus. Mas não é só isso. As imprudentes hoje me fazem lembrar, ou me fazem pensar, me fazem pensar naquele crente que está vivendo hoje uma vida totalmente alienada de Deus, está tão preocupado até com a boa teologia, discutem muito a teologia, e eu imagino que esta parábola das 10 virgens daria um bom debate para os teólogos que, porventura, estão aqui ou estejam me ouvindo, não é? Estejam me ouvindo aí onde está. Mas a teologia não é tudo. Se o reino de Deus não for prioridade na sua vida, se o reino de Deus, a presença de Deus, não estiver em você, a teologia é nada diante de tudo aquilo que Deus quer te oferecer para que você tenha uma vida plena nele. Outros estão preocupados com os métodos, né? Os métodos que vão usar. Perdem muito tempo, passam muito tempo discutindo questões. É certo que eu sou a favor, que nós precisamos discutir, né, as questões na igreja, reuniões para acertar, como estamos agora, na questão dos ministérios, não é verdade? Eu costumo dizer que quem não se comunica se estrumbica, né? Mas precisamos também, mas isso não é tudo, se a presença de Deus não estiver em nós. Tudo isso é palha, vai passar se a presença de Deus não estiver em nós. Outros, exclusivamente, se preocupam com o social. Estão fazendo ação social, devemos fazer ação social, mas as obras sem a fé, o que a Bíblia diz? É morta, não tem valor nenhum, e muitos de nós estão ocupados demais, fazendo social, mas esquecendo que a presença de Deus precisa estar primeiramente na sua vida. O reino de Deus precisa estar entronizado na sua vida. E essas nécias, então, elas estavam com as suas lamparinas, bem como as prudentes levaram as suas lamparinas cheias de azeite. Mas o tempo foi passando. E aquelas mulheres ali se adormeceram, tanto as nécias quanto as prudentes. E as nécias estavam dormindo aquele sono da indolência.
Eu não sei se vocês já viram aqueles filmes das pessoas andando na neve. O frio vai causando a hipotermia e vai fazendo com que as pessoas queiram dormir, tenham sono. E se elas pararem, se elas deitarem, elas não se levantam mais. Elas vão morrer congeladas, elas vão morrer de frio. Talvez muitos crentes estão desta maneira. Estão dormindo de hipotermia, de frio. Estão dormindo o sono da indolência, da indiferença, da frieza espiritual. Foram se adaptando tanto com o mundo que se esqueceram do reino de Deus. Foram querendo ser sociais demais. Nós precisamos ser sociais. Precisamos interagir com o mundo, é verdade. Mas não podemos nos conformar com este mundo. Mas a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, um versículo que eu gosto muito, que me chama muita atenção. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Hoje eu vejo as mulheres, e hoje eu poderia trazer uma palavra floreada para você, minha querida amiga, minha querida irmã que nos ouve aí do outro lado, ou vocês que estão aqui. Poderia trazer uma palavra tão florida quanto este painel maravilhoso aqui. Mas o maior presente que eu posso te dar é trazer à sua mente aquilo que te pode dar esperança. É te desafiar, mulher, a se levantar no poder e na unção do Espírito Santo, sabendo que você pode mais do que você imagina. Sabendo que você não precisa tentar provar para as pessoas lá fora, nas redes sociais, nestes movimentos feministas que querem hoje destruir aquilo que Deus criou, que é a família, que é o homem e a mulher, que foram criados à imagem e à semelhança de Deus, estão tentando destruir a nossa família. Estão tentando destruir você, mulher. E você está voando. Você está indo como encantada com os prazeres deste mundo. Encantada com as ideologias deste mundo. Tentando lutar, brigar e querer ser algo que você está fugindo, está se afastando cada vez mais do padrão que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Aquelas virgens nécias, elas estavam indiferentes. E talvez muitos de nós, nos encaixemos hoje como uma mulher, como um homem imprudente, que não está atento àquilo que o Espírito diz à igreja. E Jesus nos advertiu aqui no capítulo 23, quando ele diz: quando estas coisas começarem a acontecer, sabeis que a vossa redenção está próxima. Mas muitos não estão apercebidos. Vimos a pandemia, aí o grito de Deus mostrando para a igreja: igreja, é tempo de despertar, igreja, é tempo de se levantar, igreja, é tempo de acordar, igreja, é tempo de parar, de dormir, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Mas para que nós possamos, como eu sempre tenho dito, para que nós possamos dar para os outros, é preciso que o reino de Deus esteja em nós. Já chega de hipocrisia, já chega de brincar de crente,
Já chega de mentira. Já chega de falar mal uns dos outros. Já chega de não conhecer a palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, desperta-te. Pegue a palavra de Deus. Você não precisa ficar chorando, ficar cantando. Senhor, diz para mim o que fazer para não pecar, se a Bíblia conta tudo para nós. É a palavra de Deus que nos conta. É a palavra de Deus que nos mostra. Rei calamanaia soure calamas. Remanaia soure calamanaia sou. Então, levanta-te. A Bíblia diz: deixa de preguiça. Deus não se agrada da preguiça. Deus não se agrada do comodismo. Você muitas vezes fica lá, horas e horas, ligado na televisão, assistindo séries e mais séries e mais séries, brincando nos jogos de videogame, horas e horas e horas e horas, mas onde está o reino de Deus na sua vida? E dali você se levanta e vem para a igreja, e você quer que Deus faça milagres, e você começa a falar que o pastor está sem unção, e você começa a falar que a irmã não está de acordo, mas e você está querendo tirar está querendo tirar o agueiro do seu olho, aliás, do olho do seu irmão, quando você tem um no seu, precisa tirar a venda dos seus olhos. É tempo de despertar. Esta parábola das 10 virgens é um alerta para nós. E a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, os homens estavam falando, estavam fazendo coisas boas, talvez. Estavam ocupados com muitas coisas, estavam se casando, tendo filhos, fazendo muitas coisas talvez boas, mas não acreditaram. Tomaram Noé como louco e não atentaram para a mensagem de Noé. E a água veio e destruiu toda a terra. E Jesus então alerta: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós estamos ocupados com tantas coisas, estamos ocupados com os movimentos inúmeros que estão aí, mas não estamos nos atendo que Jesus está próximo, que Ele virá buscar a sua igreja. Já estou encerrando, nem entrei na outra parte. Mudei a mensagem toda. Mas aquelas virgens estavam dormindo o sono da indolência, mas as prudentes estavam dormindo o sono dos justos, porque elas se prepararam. Elas estavam com as suas lamparinas acesas, cheias de azeite e com uma reserva de azeite na mão. O azeite, a lamparina, pode simbolizar nós. O azeite é a presença de Deus em nós, não pode faltar. Sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, não tem fogo, meu irmão. Não tem fogo, minha irmã. E como é que você quer avivamento se você não está enchendo a sua lamparina? A culpa não é minha que o avivamento não chegou, ou só minha, a culpa é nossa. O azeite é o símbolo da presença de Deus em nós. E a nossa lamparina, nós precisamos estar cheios da presença de Deus. E a presença de Deus virá à medida que nós temos sede da palavra, à medida que nós temos prazer de estar na presença de Deus, à medida que nós vamos nos limpando no sangue de Jesus. Aí a presença de Deus vai chegar. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele no seu tempo oportuno vos exaltará. Aquelas prudentes estavam dormindo, mas elas estavam dormindo
tudo estava pronto. Sabe quando você faz as coisas um dia antes e vai dormir tranquila? Ufa, consegui fazer tudo hoje, cumpri a minha tarefa, e amanhã você vai chegar e vai estar tudo arrumadinho, tudo pronto, casa limpa, faxinada, né? Eu fazia muito isso quando os meninos eram pequenos, ficava a madrugada inteira limpando casa, para no sábado acordar, tá tudo limpinho e eu poder curtir a família, porque senão, trabalhando a semana inteira, né? Com o pastor e fazendo um monte de coisa, chegava no sábado, eu ia ter que trabalhar, não podia estar junto com a família. Assim estavam aquelas prudentes, elas estavam dormindo, mas o sono, da satisfação de dever cumprido. Mas à meia-noite, o noivo chegou. Ouviu-se um grito, dizendo: eis o noivo! Eis o noivo! Saí-lhe ao encontro. E aquelas virgens se levantaram rapidamente e prepararam as suas lâmpadas. Aquelas lamparinas já estavam quase apagando. O azeite que estava dentro delas havia acabado. Ou estava já quase no fim. E as nécias, olhando para as suas lamparinas e vendo que as prudentes tinham reserva, elas falaram: dai-nos um pouco do seu azeite para que nós possamos colocar na nossa lamparina e o fogo não se apagar. Mas as prudentes disseram: não, saiam e vão comprar, né? Vão comprar mais azeite, para que não nos falte a nós e nem a vocês também. E a Bíblia diz que aquelas prudentes, as nécias, saíram, né? Saíram e foram buscar o azeite. E as prudentes já estavam com a reserva, encheram a sua lamparina e o fogo continuou a queimar. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito, não extinguais o Espírito. Talvez, meus irmãos, nesta tarde de reflexão, nós precisamos nos arrepender, porque deixamos apagar o fogo do Espírito Santo em nós. Nos esquecemos, estivemos tão ocupados como Marta, e nos esquecemos de fazer com que o fogo não se apagasse, não deixar que o fogo se apagasse em nós. E agora, para acender o fogo de novo, vamos ter que andar a 2ª milha, vamos ter que trabalhar com o Senhor, buscar ao Senhor incessantemente. Não que o contrário não deveria ser, mas vamos ter que andar muito mais agora, porque deixamos para a última hora, deixamos para o último tempo nos achegarmos a Deus. E aquelas mulheres, então, com as suas lamparinas acesas, a Bíblia diz que chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, abre-nos a porta. E o noivo, então, respondendo, disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que ele virá. Eu não posso compartilhar com você o que eu tenho recebido de Deus, a presença de Deus em mim. Nem você pode compartilhar comigo. Isto é pessoal de cada um. Você tem que buscar, porque a mesma fonte que está disponível para mim, o mesmo lugar aonde eu tenho enchido a minha lâmpada de azeite, está disponível para você também, meu irmão e minha irmã. Basta que você busque, não tem fórmula mágica, não precisa pagar caro, cursos aí de intercessão ou de não sei mais o que, para que você possa aprender a orar, porque Jesus é o nosso professor e a Bíblia nos ensina. Quando os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, e Jesus então disse: vocês orarão comigo, Pai nosso que estais nos céus. Está disponível para todos nós, está disponível para você, minha irmã, minha querida amiga, meu querido irmão, está disponível para todos nós a presença de Deus. Basta que nós busquemos isso do Senhor. Nesta tarde,
É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de levantarmos do sono da indolência. É tempo de nos arrependermos dos nossos pecados, da nossa indiferença. É tempo de nos arrependermos por permitirmos que o fogo se apagasse. É preciso nos quebrantarmos na presença do Senhor, para que Ele nos exalte, para que Ele nos encha de novo da sua presença. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, Billy Graham, está me faltando as palavras. Billy Graham disse, né, que a presença de Deus, ela é tão preciosa, e que a presença de Deus, nós rejeitamos a presença de Deus, e por isso o povo tem estado sedento de Deus, e sedento de salvação, e esta sede, esta fome da palavra, tem feito com que muitas pessoas estejam doentes, suicídios, e uma série de fatores, né? Doenças muitas vezes autoimunes, causadas às vezes por causa do pecado, por causa da preocupação excessiva, por causa da ansiedade, por causa, irmãos, do sofrimento, da dor da alma. Já chega de ficarmos melindrados com as nossas dores, porque a palavra de Deus diz que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nesta tarde, é tempo também de libertação, é tempo de salvação e é tempo de cura. É tempo de cura, porque o bálsamo está sendo derramado, o azeite para cura está sendo derramado também nesta tarde, sobre os corações. E se você fizer como a Bíblia manda, como a Bíblia te ordena, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, fechar a porta do seu quarto, eu quero profetizar pela fé em nome de Jesus, que toda dor vai sair, essas dores que estão te causando essas doenças, essas dores que estão te causando depressão, opressão, essas dores que estão te causando essas doenças autoimunes, problemas, câncer e uma série de fatores, sairão pelo poder do sangue de Jesus, porque Jesus, Ele é suficiente. Ele é suficiente para curar o nosso corpo e curar a nossa alma também. Eu quero orar com você nesta hora. Gostaria que você, aí onde você está, você fechasse os seus olhos. O Senhor está aqui neste lugar, eu posso sentir a sua presença. Que nesta tarde o Senhor revista, minhas irmãs, vocês todas que estão aqui, você pastor, esposa de pastor, missionária, líder, você meu irmão e minha irmã que está aqui nesta tarde, que o Senhor te revista com poder e com autoridade para proclamar o ano aceitável do Senhor, para que vidas sejam salvas, para que haja cura e libertação e os demônios saiam pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, nesta tarde, Pai, eu tenho pregado aqui, Senhor, aos meus irmãos e irmãs, estes que estão aí, Senhor, do outro lado, Senhor, através desta live, através dos canais, das redes sociais, ouvindo a Tua palavra. Senhor, Espírito Santo de Deus, completa a Tua obra no coração destes meus irmãos, Senhor. Ó Deus, aquilo que eu não pude dizer, Espírito Santo, fala o coração deste homem, desta mulher. Em nome de Jesus, Senhor, que nós, povo de Deus, Senhor, nos levantemos na autoridade do Teu Espírito, Senhor. Mas nós queremos Te pedir perdão. Perdão pela nossa indolência, perdão pela preguiça, perdão pela indiferença, perdão, Senhor, por deixarmos as coisas para amanhã, quando deveríamos ter feito hoje. Perdão, Senhor, por considerarmos aquilo que nós fazemos mais importante do que o nosso tempo de relacionamento contigo, do que o Teu reino em nós, Senhor. Perdão, Senhor, por acharmos que somos bons demais,
Senhor, e nos acostumarmos com uma vida cristã tão medíocre, Senhor. Senhor, mas o Senhor não é o Deus da mediocridade. O Senhor é o Deus do extraordinário. E o Senhor quer que nós vivamos uma vida extraordinária. O Senhor quer que a tua igreja viva uma vida extraordinária. Por isso, Senhor, nesta tarde, nós somos confrontados pela tua palavra, que é inegociável, que é imutável, Senhor. Ó Deus, e nesta tarde, Senhor, eu não posso fazer nada, Senhor, mas o teu Espírito pode. O teu Espírito pode trazer libertação. O teu Espírito pode acordar este homem e esta mulher. O teu Espírito pode trazer libertação deste vício, Senhor. Nesta tarde eu quero repreender todo espírito contrário, todo espírito de imoralidade, todo espírito de perversão, todo espírito de inveja, todo espírito de ciúmes, toda soberba, todo orgulho, toda presunção, seja repreendido em nome de Jesus. Estes lábios que mentiam, que manipulavam, agora não vão manipular mais. Estes lábios que enganavam, estas mãos que manipulavam as pessoas, que enganavam, que roubavam, agora não vão roubar mais. Eu repreendo em nome de Jesus toda potestade do mal, todo espírito das trevas que tem cegado o teu povo, Senhor. Senhor, levanta-nos, desperta-nos em nome de Jesus. Eu quero orar agora, Senhor, por cura. Cura, Senhor. Senhor, visita o meu irmão. Visita este homem e esta mulher que está nos ouvindo, Senhor. Ou alguém que esteja aqui no auditório. Senhor, esta doença, Senhor, eu repreendo pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, Tu és suficiente para nós. Traz cura a esta alma. Traz cura a este coração. Que toda melindrosidade caia por terra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Pai, cura, Senhor. Cura, Senhor, ó Deus, este coração. Cura a diabetes, Senhor. Cura, Senhor, a hipertensão. Cura, Senhor, ó Deus, as doenças autoimunes, Senhor. A lúpus, ó Pai, e tantas outras que eu não saberia dizer o nome de todas, mas Tu conheces, Senhor. Senhor, toda enfermidade no intestino, toda enfermidade no estômago, toda enfermidade no ovário, no útero, Senhor, nos órgãos reprodutores, toda enfermidade, Senhor, no pulmão, Senhor, no pâncreas, no fígado, eu repreendo em nome de Jesus, toda enfermidade na boca, toda enfermidade na cabeça, nos ouvidos, nos olhos, Senhor, em nome de Jesus, seja repreendido pelo Teu poder. Senhor, Tu és suficiente. Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta. Os testemunhos que vimos aqui esta tarde, Senhor, são verdadeiros. E, Senhor, exaltam e glorificam o Teu nome. Glorifica o Teu nome mais uma vez, Senhor. Que ouçamos, Senhor, os Teus grandes feitos na vida do Teu povo, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.